vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Que Deus possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Se você prestar atenção no contexto que Jesus ele fala isso, é um sermão muito grande. Se você ler o capítulo de número 5, Jesus está falando sobre o sermão da montanha, né? Ele fala sobre as bem-aventuranças. No capítulo de número 6, ele passa a instruir os discípulos e a instruir a multidão que está à volta dele sobre as práticas. Porque, se você prestar atenção, as bem-aventuranças, ela tem uma conotação mais teórica. Jesus ele entra no capítulo de número 6, ele começa a falar de como nós devemos praticar algumas coisas. Ele fala de como nós devemos praticar a justiça, de como nós devemos orar, de como nós devemos jejuar. Então ele passa a ensinar aos discípulos de uma forma mais incisiva, de uma forma mais diretiva. E aí aqui a partir do versículo de número 9, ele começa a ensinar os discípulos a como orar. Ele nos demonstra aqui a forma como nós devemos orar ao Pai, as coisas que nós devemos pedir ao Pai. Elas são coisas básicas de que todos os cristãos, todos nós, devemos pedir todos os dias. E aí no versículo de número 9 ele diz: vocês devem orar assim. A primeira coisa que Jesus ele fala na oração é Pai. Pai, a forma como nós devemos nos dirigir a Deus. E eu falei aqui na semana passada que se você procurar no Antigo Testamento, não existe no Antigo Testamento que o povo de Israel chamava Deus de Pai, a não ser em alguns pontos, a não ser em alguns locais muito específicos, mas as pessoas não chamavam Deus de Pai no Antigo Testamento. E tanto é que, se você for olhar, né, quando Jesus ele começa a chamar a atenção dos fariseus, daquelas pessoas que eram religiosas, eles sempre diziam: nós temos por pai Abraão. Eles chamavam a pais, embora sejamos pais finitos, cheios de problemas, não conseguimos dirigir muitas vezes a nossa família ou os nossos filhos da maneira como convém, mas nós começamos a contextualizar algumas coisas aqui. Primeiro, o pai ele faz de tudo para trazer as bênçãos para os filhos. O pai ele quer dar o melhor para os filhos. O pai ele sempre deseja colocar para os filhos e ensinar os filhos o melhor caminho. Mas pai também corrige. E é isso que Jesus estava querendo chamar a atenção. Que o pai ele nos dá tudo que nós precisamos. Ele é um pai de amor, ele é um pai misericordioso, ele é um pai que verdadeiramente abre as portas, que faz. Ele é o nosso pai. Jesus ele poderia se referir a Deus como sendo meu pai, porque ele era o único filho legítimo, mas ele nos inclui nessa família, ele inclui a mim e a você, na forma como nós devemos nos referir a Deus e como nós somos uma família realmente. Nosso, nos incluindo na família, e a maneira como nós devemos orar é nessa pluralidade também. Nós não devemos simplesmente dizer meu pai, não, é o pai nosso. Isso significa o quê? Que muito embora nós sejamos diferentes, nós possamos pensar de forma diferente, nós possamos agir de forma diferente, nós somos filhos de um mesmo Deus, Pai nosso. E aí ele diz: a Deus, nós muitas vezes caímos no erro de comparar Deus com a nossa figura paterna. Porque muitas vezes nossos pais nos decepcionaram. Muitas vezes nossos pais nos desamparam. Mas Jesus ele ensina a orar chamando Deus de Pai, falando que Ele é o nosso Pai e que Ele está nos céus. Ele é superior ao nosso Pai terreno. Ele não falha como os nossos pais terrenos. E aí ele começa a inserir algumas outras coisas. Ele começa a dizer: a primeira coisa que ele pede, e nós falamos aqui, que se nós olharmos o Pai Nosso, ele é dividido em duas partes. A oração que Jesus nos ensina, ela é dividida em duas partes. Primeiro, Jesus ele fala de coisas espirituais, e depois ele fala de coisas humanas. Ele pede: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se tua vontade, coisas espirituais.
espirituais. E é assim que nós devemos fazer nas nossas orações. O problema é que nós invertemos isso. As nossas orações se tornaram bases de pedidos humanos. Nós oramos pela nossa família, nós oramos pela prosperidade, nós oramos pelas nossas coisas, nós oramos para que as portas se abram, mas muitas vezes nós deixamos o reino de Deus e as coisas espirituais para último plano. Jesus ele inverte, ele mostra que primeiro são as coisas espirituais, e a primeira coisa que ele diz é: santificado seja o vosso nome, santificado seja o teu nome. E aí nós falamos na semana passada uma coisa muito interessante. Se você olhar em Isaías capítulo 6, quando os anjos, quando Isaías ele vê a presença de Deus e aquela multidão de anjos, o que os anjos diziam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se você for olhar lá no livro de Apocalipse, no fechamento da Bíblia, santo, santo, tremendo em todas as áreas e dimensões. Porque nós podemos santificar o nome de Deus através das nossas atitudes, através da forma como você vive, através das nossas práticas. Nós podemos santificar o nome de Deus. As pessoas podem olhar para mim, para você e admirarem ao Deus que nós servimos, olharem para você e para mim e dizerem: esse Deus que você vive, que você prega, ele é vivo, porque eu vejo as suas práticas e elas são diferentes. Então nós podemos santificar o nome de Deus, e é isso que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, quando a Bíblia declara que Pedro ele diz: olha, vocês são nação santa, vocês são sacerdócio real, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus, que vos chamou das trevas para a luz, para manifestar a glória dele. Como filhos nós somos chamados para glorificar o nome do Pai, santificar o nome do Pai entre as nações. Aonde quer que nós estejamos, as pessoas podem olhar para nós e dizer: o Deus que você serve, o Deus que você ama, ele verdadeiramente é santo, porque eu vejo as suas atitudes. Santificado seja o teu nome, Deus, através de mim. E aí ele parte para o segundo pedido: venha o teu reino, que o teu reino seja estabelecido. Além de Jesus nos ensinar a pedir a Deus para que o nome dele seja santificado através de nós, Jesus ele pede que o reino de Deus, e nós devemos pedir que o reino de Deus seja implantado, seja manifesto na terra. E aí nós fomos lá para Romanos capítulo de número 12, lá em Romanos capítulo de número 14, que diz o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Essa é a base do reino de Deus: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Portanto, o reino de Deus deve ser estabelecido na terra através das nossas práticas de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Jesus ele pede para que nós estejamos orando por isso: Senhor, que o seu nome seja santificado através de mim, e que o seu reino venha através das minhas práticas de justiça, de amor e de alegria, de paz. Você consegue entender isso? E aí ele faz o terceiro pedido: faça-se tua vontade. O que eu amo em Jesus é que ele não é como nós. Muitas vezes nós falamos muitas coisas, mas nós não praticamos aquilo que nós falamos. Mas Jesus ele ensina-nos a orar dizendo: faça-se a tua vontade. E no momento de maior pressão, no momento de maior dor, no momento em que Jesus poderia, como homem, dizer assim: meu Deus, eu não vou conseguir, eu não quero que isso aconteça, ele no Getsemane ele faz exatamente aquilo que ele ensina: Senhor, se tu quiseres, passa de mim esse cálice, porém não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Irmãos, e como é difícil isso. Você abrir mão dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus projetos em relação àquilo que Deus tem para você. É muito difícil isso.
E é por isso que Jesus ele pede para nós estarmos pedindo ao Pai, para nós irmos de encontro ao Pai e pedirmos que isso se concretize nas nossas vidas. Isso não quer dizer que vai haver só alegrias, porque abrir mão dos meus desejos, abrir mão das minhas vontades, muitas vezes pode ser doloroso, irmãos. A maioria das vezes é doloroso nós abrimos mão das nossas vontades em relação à vontade de Deus. Nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas que nós achamos boas, mas que não são do agrado de Deus. Por isso, essas 3 primeiras coisas que Jesus ele pede são coisas espirituais, e é assim que deve ser direcionada a nossa oração. Primeiro nós nos preocupamos com o reino, primeiro nós nos preocupamos com as coisas espirituais. Nós nos preocupamos com isso primeiro, porque isso é a base de tudo em nossas vidas. Se nós estamos bem espiritualmente, todas as coisas vão bem. Mas você pode estar bem humanamente falando, mas quando você olha para o seu contexto, quando você olha para dentro de si mesmo, você diz: está faltando algo. Eu estou conquistando, mas eu não tenho alegria. É por isso que acontece muitos casos de suicídios, irmãos. Pessoas que são vencedoras, pessoas que conquistaram. Se nós olharmos para a história, principalmente na questão, eu gosto muito de rock, né, e tal, se nós formos olhar no contexto de grandes homens e mulheres que fizeram sucesso, que tinham uma voz marcante, tipo assim, muitos deles suicidaram. Eles tinham tudo, talvez, que eu e você gostariam de ter. Eles tinham fama, eles tinham reconhecimento, eles tinham dinheiro, e eles se mataram. E aí Jesus ele nos ensina o seguinte: olha, Senhor, que a sua vontade seja feita, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. É o que está escrito em Romanos, capítulo de número 12. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E aí, depois que Jesus ele pede sobre as coisas espirituais, ele pede as coisas em relação a Deus, ele começa a pedir coisas em relação à nossa humanidade. E aí nós vamos começar a pregação agora, tá? A partir do versículo 11. Em relação à nossa humanidade, qual é a primeira coisa que Jesus ele pede para Deus? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Depois de pedir as coisas espirituais, depois de pedir que o nome de Deus seja santificado, depois de pedir que o reino de Deus venha, e depois de que a vontade de Deus se manifeste, a primeira coisa que Jesus ele pede para nós, para a nossa humanidade, coisas que são subjetivas, que nós precisamos no nosso dia a dia, é o pão. E uma coisa muito interessante que eu ouvi o Nicodemos falar, ele fala o seguinte: Jesus ele pede a Deus pão, ele não pede pudim. Porque pudim é algo além. Deus ele nos promete que vai dar aquilo que é necessário. Ele promete que vai nos dar aquilo que nós precisaremos verdadeiramente no nosso dia a dia. E o interessante é que ele chama a atenção, Jesus ele chama a atenção para um fato muito importante: o pão nosso de cada dia. É o agora. O problema é que nós estamos pedindo para Deus coisas no mês que vem, do ano que vem. Nós estamos preocupados com o futuro e nós estamos deixando de viver o presente. Nós estamos tão atarefados, tão preocupados com aquilo que vai acontecer, e nós estamos esquecendo do agora. E quando Jesus ele fala aqui, queridos, preste atenção nisso. Quando Jesus ele diz aqui, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está fazendo uma referência clara ao maná que descia dos céus lá no Antigo Testamento. O maná era para o dia. Quem tentasse guardar o maná para o dia posterior apodrecia, eles não conseguiam comer. O maior problema que eu e você podemos viver é a questão da ansiedade do de amanhã. É a ansiedade das coisas que podem acontecer. E nós
pedimos a Deus tantas coisas, e muitas vezes nós nos esquecemos da nossa realidade de agora, do presente. Você já parou para prestar atenção nessa palavra, presente? Presente significa o agora, e presente significa uma dádiva que Deus está te dando para esse momento. Presente é algo que Deus te dá. Agora, o amanhã, daqui uma hora, você não sabe o que pode acontecer. É por isso que o livro de Tiago também nos ensina a fazer a seguinte oração: vocês que têm um plano de fazer, de viajar, ou de fazer qualquer tipo de coisa, coloquem a seguinte frase antes: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, eu farei isso, isso e aquilo. A primeira coisa que, de forma humanamente falando, Deus ele pede, que Jesus ele pede para Deus, ele pede para que nós, e nos ensina para que nós peçamos a Deus, é o pão de cada dia. É o pão de cada dia. É aquilo que é necessário para você no agora. É aquilo que você precisa nesse momento. Jesus ele está mostrando claramente que nós temos uma ansiedade muito grande. Se você continuar lendo o livro de Mateus mesmo, no capítulo de número 6, nos versículos posteriores, aí você vai ver Jesus falando sobre a solicitude pela vida, aquelas coisas que nós ansiamos, mas que muitas vezes nós não temos domínio. Ele começa a falar: olha, vocês não podem acrescentar nem um fio de cabelo à vossa cabeça. E eu que o diga. Vocês não podem acrescentar um côvado na sua altura. O amanhã pertence ao Pai. O presente Ele deu para você. Ele deu para você viver, mas o amanhã é dele. É por isso que Jesus ele nos ensina a nos contentarmos e a buscarmos as coisas de agora. Eu não estou falando que você não deve planejar, querido. Eu não estou falando que você não deva estudar. Eu não estou falando que você não deva projetar, ou que você não deva sonhar. Eu não estou falando isso. Mas a sua preocupação principal, a sua forma de viver de uma forma essencial é o agora. É o agora. E Jesus ele está se preocupando com o nosso agora, com o nosso presente. Ele está cuidando do nosso futuro, mas Ele está te dando este agora, este presente, para você fazer algo de útil com Ele. Você consegue entender? O pão nosso de cada dia. Jesus ele está combatendo aqui a ansiedade. A ansiedade. Lá em casa, apenas expondo minha esposa aqui um pouquinho. Às vezes nós estamos lá em casa fazendo algo assim durante o dia, né? Nós estamos comendo alguma coisa e tal. Aí, e principalmente as minhas filhas, né? Elas vão chegar: papai, o que nós vamos comer na janta? O que você vai fazer na janta? Está almoçando pensando na janta. Eu falo: peraí, calma. Degusta aquilo que está na mesa agora, se alimente, agradeça a Deus por agora. Agora, a janta, deixa que Deus está cuidando. Deus está cuidando da janta, não preocupa não. O pão nosso de cada dia. A segunda coisa que Jesus ele fala com o Pai, ele nos ensina para que nós possamos pedir ao Pai, e ela é muito importante. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e ele diz: perdoe as nossas dívidas. Perdoe as nossas dívidas. Eu vejo que essa é a melhor tradução do que aquela outra tradução que diz: perdoa as nossas ofensas. Eu creio que dívida, ela resume muito mais o nosso dia a dia. Você se lembra lá em Romanos que a Bíblia declara que quando Jesus ele foi à cruz, ele se expôs, mas ele
ele rasgou a cédula que era contra nós, e que de certa forma nos levava à ira de Deus. É sobre isso que Jesus está falando, sobre a dívida que nós temos com Deus, sobre o pecado que nós cometemos todos os dias. Senhor, perdoa a minha dívida, perdoa os meus pecados, perdoa aquilo que eu fiz de errado. Mas o interessante é que Jesus, ele liga isso e ele condiciona isso a algo muito importante. Ele diz: perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aquele que está me devendo, aos meus devedores. Irmãos, Jesus está falando sobre perdão. Jesus está falando para que você possa olhar para aquelas pessoas que te ofenderam, para aqueles que te fizeram algo, para aqueles que praticaram algo contra você, e você olhar para essas pessoas com olhos de misericórdia ainda. E como está difícil viver isso nos dias de hoje. Como está difícil, irmão, vivermos isso. Hoje o simples fato de eu pensar diferente de alguém já é algo assim gritante para que essa pessoa se afaste de mim. Não, você não pensa igual a mim, então eu não quero andar com você. Hoje aquilo que nós falamos tem um peso muito grande. E Jesus, ele está nos mostrando isso. Ele está falando: olha, perdoa, porque do modo como você perdoa, Deus, ele também declara graça sobre você, ele também te perdoa. E olha, eu só vou passar aqui para baixo aqui, mas nós vamos voltar ainda no não nos deixeis cair em tentação. Mas olha o que diz no versículo de número 14. Olha isso, irmãos, o que a palavra está dizendo? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Pensa agora naquela pessoa, ela mesma, essa que veio aí na sua mente agora. Você fala assim: eu não consigo olhar para a cara desse fulano ou dessa fulana, e já falou mal de mim, já fez isso, já fez aquilo. Pensa nessa pessoa agora. Jesus está falando que se você não perdoar essa pessoa de verdade, não existe possibilidade de você ser perdoado por Deus. Irmão, isso é muito sério. A oração do Pai Nosso nos ensina sobre coisas espirituais, mas nos ensina na forma como nós devemos nos relacionar. Nós devemos pensar, nós devemos pedir a Deus o agora, o pão nosso de cada dia. E Deus, ele nos ensina a pedir a Ele mesmo, para que nós possamos perdoar, para que o nosso coração seja um coração perdoador, para que verdadeiramente o perdão possa fluir de nós. Existem muitos estudos de homens renomados, sérios, que ligam a depressão a mágoas, a raízes de amargura que pessoas têm no coração, principalmente em mulheres. Por que será que isso acontece? Eu estou falando sério. Se eu chegar para minha esposa e falar com ela algo hoje, e ela se ficar com raiva de mim, talvez ela vai se lembrar de algo que eu tenha dito para ela em 2014. Ela vai falar assim: você se lembra que você falou comigo em 2014? Era um sábado, 8 horas, você me falou isso. Aí eu vou falar: o quê? Eu não me lembro. Mas mulher lembra. Mulher lembra. Lembra, não tem jeito. Então não adianta homem, não adianta você, homem, se levantar e falar assim: eu vou discutir e eu vou mostrar que eu tenho razão. Você não vai ter nunca, porque ela vai se lembrar de coisas que você falou, você nem se lembra mais, irmão. É por isso que a Bíblia está dizendo aqui: olha, perdoa a dívida do teu irmão, perdoa as ofensas do teu irmão, porque é dessa forma que Deus, ele manifesta perdão sobre a tua vida.
É dessa forma que Deus manifesta perdão. E no livro de Lucas tem uma parábola muito interessante, que a Bíblia diz que um homem chegou no seu credor e pediu perdão das suas dívidas. Esse homem chegou para um grande proprietário de terras e ele diz: olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como te pagar, perdoa essas dívidas que eu tenho com você. E aí aquele homem, que era o credor e que tinha muito dinheiro, olhou para aquele cidadão e falou assim: beleza, eu vou perdoar as suas dívidas, eu vou perdoar a dívida que você tinha para comigo. E aquela pessoa que recebeu o perdão, ela se alegrou, ela vibrou com aquilo. E quando ela estava saindo da casa daquele homem, daquele grande homem que tinha muito dinheiro, ele se encontra com um outro servo que devia a ele. E aí ele diz o seguinte: cadê o dinheiro que está me devendo? E aí aquele pequenininho vai dizer para ele: puxa vida, a situação está difícil, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como te pagar, por favor, me perdoa. A Bíblia diz que aquele homem que recebeu o perdão, ele pega aquele homem, ele leva até o juiz e ele coloca aquele homem na cadeia. E aquele homem grande que tinha perdoado uma dívida maior daquele homem, chama ele novamente e falou assim: olha, por que você não agiu com misericórdia para com aquele que te devia, assim como eu agi com misericórdia contra a sua vida? Essa é a questão, irmãos. Nós recebemos misericórdia de Deus, mas nós não sabemos agir com misericórdia. Nós recebemos graça de Deus, mas nós não sabemos agir com graça. Nós recebemos perdão de Deus, mas muitas vezes nós não somos perdoadores. Algo que eu te digo nessa noite, querido, e que se com certeza nós conseguirmos colocar em prática, vai sair um fardo de nossos ombros, é exercer o perdão. Perdoa o teu pai, perdoa tua mãe, perdoa o teu marido, perdoa o teu amigo que te gerou algum mal no passado. Perdoa aqueles que têm dívidas com você. Libera perdão sobre essas pessoas. Porque quando isso acontece, e é por isso que Jesus nos ensina a pedir esse perdão de Deus, um fardo, um peso sai dos nossos ombros. E aí Jesus, no âmbito humano, no âmbito natural, ele pede sobre o pão de cada dia, ele nos ensina a pedir o perdão de Deus e condiciona o perdão de Deus à maneira como nós perdoamos, e ele finaliza dizendo, versículo de número 13, o último pedido: não nos deixes cair na tentação. Isso aqui é algo muito importante, e eu vejo que muitos de nós carregamos um fardo excessivo nos nossos ombros por conta de falta de entendimento. Jesus está mostrando claramente, ele faz uma distinção de pecado e de tentação. Ele faz uma diferenciação do que é o pecado e do que é a tentação. A tentação em si, ela não é um pecado. O pecado é quando eu me deixo vencer pela tentação. O que isso significa, Paulo? A questão do olhar não é o pecado. O segundo olhar é o pecado. Nós que somos homens, nós vamos entender talvez melhor. Vem aquela mulher bonita na nossa direção, e nós olhamos aquela mulher e a identificamos como bela, como bonita. E aí eu digo e penso, ela é bonita. E aí quando ela passa por mim, eu sou tentado a ver se ela é bonita na sua plenitude. O segundo olhar. Aí você cometeu pecado. Aí você cometeu pecado, irmão. Você está entendendo isso?
Você olhou e identificou, é bonita. No segundo olhar se tornou pecado, irmão. É pecado. Tem irmãs que nem desviam, né? As irmãs também é a mesma coisa. Também é a mesma coisa. Presta atenção. Jesus ele está nos mostrando que a tentação em si, ela não é o pecado. O pecado é quando eu caio. O pecado é quando o meu pensamento, quando o meu pensamento ele vem para o meu coração e ele dá luz ao pecado na minha vida. E é por isso que nós devemos lutar todos os dias, fugir da aparência do mal. No próximo mês nós vamos começar aqui um trabalho com homens, aqui na igreja, um culto de homens, um trabalho com homens aqui na igreja. Provavelmente vai ser nas segundas-feiras. No próximo mês nós vamos começar, já estou com algumas ideias, uma vez por mês apenas, uma vez por mês, nós vamos fazer um trabalho com homens. Aí nós vamos ter uma palavra para homem, ter comida de homem, bebida de homem, amém? Então vai ser um negócio bacana. Então, um amigo que eu tenho, ele fala uma coisa muito interessante, é que nós homens devemos voltar como homens. E Billy Graham, se não me engano, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que o passarinho, ele pode pousar na tua cabeça, mas se ele fizer ninho, aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Porque quando o pensamento vem, eu posso ter o pensamento, mas eu posso balançar a cabeça e dizer assim, não, eu não aceito isso na minha mente, no meu coração. Mas quando aquilo se torna, se dá um fruto, é aí que o pecado vem à tona. E Jesus ele nos ensina a clamar a Deus, a pedir a Deus, que a tentação não se torne pecado. Não me deixe cair na tentação. Não me deixe cair naqueles pensamentos que muitas vezes me sobrevêm. Existem certas coisas nas nossas vidas que são gatilhos. Gatilhos. Aqueles que já tiveram problemas com álcool e com drogas, eles compreendem o que eu vou dizer. Existem gatilhos. Tinha um amigo meu que ele tinha um problema muito grande na questão do crack. E sabe qual era o gatilho na mente dele? Quando ele estava andando pela rua, ele via uma latinha de refrigerante, automaticamente o gatilho era disparado e o desejo pelo crack vinha. Porque ele fumava crack nas latas. Então existem muitas vezes gatilhos que vêm. E nós temos que lutar justamente para que esse gatilho não seja ativado, para que nós não possamos cair na tentação, para que nós não possamos cometer esse pecado. Jesus, de uma forma muito clara, ele pede para que nós estejamos orando a Deus, pedindo pão, pedindo perdão e pedindo que nós não possamos cair no pecado. Então é pão, perdão e pecado. Deve ser o alvo de nossa oração. Senhor, me dê o pão de cada dia. Senhor, me perdoa e me ensina a perdoar. Senhor, não me deixe cometer o pecado. E é isso que nós devemos pedir a Deus todos os dias. Essas 6 coisas que Jesus ele nos ensina a pedir a Deus no Pai Nosso, elas são essenciais na nossa vida cristã. Que o nome de Deus seja santificado através dos meus atos, através da minha vida. Que o reino de Deus seja implantado, porque o reino de Deus não é de bebida. O reino é paz, alegria e justiça. Que a vontade de Deus se cumpra em mim, não simplesmente a minha vontade, porque a minha vontade muitas vezes me leva para longe de Deus. Eu devo pedir a Deus o pão de cada dia, eu devo pedir a Deus o perdão dos meus pecados e pedir a Deus para que eu possa perdoar os meus irmãos. E eu devo pedir a Deus que o pecado não se torne o norte da minha vida, o aio da minha vida, que o pecado não seja a minha vida, que o
pecado não seja algo natural na minha vida, mas que as minhas atitudes, a minha vida, possa refletir a glória de Deus. Finalizando, no domingo, eu preguei aqui na igreja sobre essa questão da glória de Deus e sobre o brilho de Jesus. Nós estamos compartilhando aqui aos domingos sobre os 7 eu sou que Jesus ele diz no livro de João. O primeiro, o eu sou o pão da vida, e o segundo nós compartilhamos no domingo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Primeiro ele diz, eu sou o pão da vida, e depois ele diz, eu sou a luz do mundo. E no final nós falamos que Jesus, ele diz, vós sois a luz do mundo. E não se pode pegar essa luz e esconder debaixo de uma cama, mas deve se colocar num velador para iluminar todo o ambiente. Jesus está nos dizendo o seguinte: se eu sou luz e eu habito em você, você também é luz aonde quer que você esteja. Portanto, nós somos luz, mas nós temos que compreender que nós não temos uma luz própria. E eu falei sobre o sol e a lua. O sol ele tem um brilho que é dele, mas a lua tem um brilho que não lhe pertence. O brilho da lua é o reflexo do raio do sol. Nós somos essa lua, porque nós não temos brilho em nós mesmos. O nosso brilho é o reflexo de Cristo em nós. Por isso, querido, que nós possamos refletir Cristo em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso olhar, no nosso andar, nos nossos relacionamentos. E que o pão nosso, que a oração modelo que Jesus nos ensina, possa ser a base da nossa vida cristã. Porque se nós orarmos por isso todos os dias, você pode ter certeza que a nossa vida vai se tornar melhor. Santificar o nome de Deus, clamar pelo reino de Deus, pedir pela vontade de Deus, clamar pelo pão de cada dia, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e perdoar as pessoas, pedir a Deus para que nós não caiamos em tentação. Essa é a base da vida cristã. Por isso a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, é uma oração maravilhosa, e que pode passar nos séculos, pode passar nos anos, ela vai continuar como uma oração base, que nós devemos fazê-la. Queria que você ficasse de pé nessa noite, em nome de Jesus.